É com grande alegria nós saudamos todas as nossas igrejas conectadas conosco, com a paz do Senhor Jesus. Eu convido a todos que podem, vamos nos ajoelhar diante do Senhor para começarmos o nosso culto de louvor, de adoração a Deus, clamando pelo sangue de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós clamamos a Ti por aspersão do sangue de Jesus sobre as nossas vidas, porque neste sangue é perdão, Senhor, purificação e plena comunhão contigo, Deus Santo. Pedimos neste momento, leva todos nós, além do véu, Senhor, na Tua presença, porque nós viemos, Pai, para estar aos Teus pés, para ouvir a Tua voz e receber a Tua bênção. Por isso a Ti nós clamamos, ó Pai, com fé, em nome e pelo sangue de Jesus. Amém. Assentados, vamos adorar o Senhor. Jesus, Tu és o meu Deus. Vamos cantar em inglês. Pode ser português. Jesus, glória a Deus por esta comunhão renovada. Nós vamos ter uma glorificação por parte de um dos pastores que estão aqui. Senhor Deus, nós queremos glorificar o Teu nome. Oh Deus, por mais um culto podemos estar aqui, oh Deus, junto, conectado com os irmãos dos Estados Unidos e Canadá. Oh Deus, glorificamos porque sentimos a Tua presença. Oh Deus, pela operação do Espírito Santo em nossas vidas e em nosso meio. Nós louvamos em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Nós vamos continuar junto com as nossas crianças, cantar o louvor a Deus, I Want to Be Faithful.
Jesus is alive and he reigns in my life. His return will not delay. Glória a Jesus. O Senhor reina em nossas vidas. Louvado seja seu santo nome. No mesmo espírito de adoração, nós vamos continuar adorando o Senhor, o grande amor do meu Senhor. So amazing. My Lord
Jesus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. É uma grande alegria podermos estar reunidos novamente, as igrejas de toda a América do Norte, nos Estados Unidos e Canadá. É mais uma bênção que Deus tem reservado para nós. Louvado seja o nome do Senhor. É uma grande alegria mesmo. Glória a Deus. Nós gostaríamos de transmitir para os irmãos uma visão que o Senhor concedeu, até que norteou esta reunião. Deus mostrava todo o nosso povo conectado pelo Zoom numa reunião, e de repente aquele povo ia chegando, muitos, num grande salão, era como se fosse um estádio, porém não havia arquibancadas, estavam ali todos juntos, e no horário deste culto especial caía fogo do céu, e havia um ruído de um vento muito forte, e todos ali se lembravam da descrição na palavra do Pentecostes, uma grande bênção que o Senhor tem reservado para nós nessa reunião. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Jesus. Nós vamos pedir, né, que seja projetado os textos desta primeira parte, dessa primeira palavra. Muito bom. Primeiro texto em Lucas, no capítulo 2, dos versos 25 até o verso 27, a palavra do Senhor nos diz assim: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, louvado seja o Senhor. Esse é o texto relacionado à apresentação do Senhor Jesus, presenciado ali por Simeão. Vamos ler também um segundo texto que está em Lucas, no capítulo 2, dos versos 36 ao verso 38. A palavra do Senhor diz assim: e estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos. E não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós temos aprendido sobre vários encontros que pessoas tiveram com o Senhor Jesus. Temos visto isso nas escolas bíblicas dominicais. E nós temos aprendido também que encontrar com Jesus significa ter um encontro com a salvação. Portanto, estar salvo é estar sempre com Jesus, é ter sempre Jesus junto conosco, é estarmos sempre junto com Ele. No texto que nós lemos, 2 pessoas se encontraram com Jesus, sendo ele ainda uma criança, um bebê. Jesus estava sendo apresentado ao Senhor no templo. E essas 2 pessoas também tiveram um encontro com essa criança, com Jesus ainda um bebê.
Naqueles dias, a situação de Israel era muito difícil. O povo estava se afastando de Deus, estava dominado, né, pelos romanos, uma situação política e religiosa de corrupção, uma situação muito difícil. E nós, de certa forma, podemos dizer que até em alguns aspectos parecida com a situação dos nossos dias. E ali em Israel, muitos estavam desiludidos com a sociedade, com os homens. E por causa disso, muitos até se afastaram de Deus. Meus irmãos, mas enquanto muitos haviam desistido da profecia, conformando-se com o mundo, e outros até se revoltaram com isso, faziam revoltas, havia um pequeno grupo que encontrava refúgio na casa de Deus, no exercício da sua fé, numa comunhão inabalável. Exatamente com isso, nós vamos ver nessas duas pessoas, das quais lemos o texto nessa noite, características que nos propiciam encontrarmos com Jesus e, consequentemente, vivermos essa experiência de salvação de maneira contínua. Essas duas pessoas são Simeão e Ana. Simeão, a palavra do Senhor diz que ele era justo, temente e esperava a consolação de Israel. E, além disso, era cheio do Espírito Santo. Quando nós vemos essas características, nós ficamos maravilhados. Quantas características boas, não é mesmo? Será que nós temos essas características, irmãos? São notáveis essas características. Mas uma coisa que destaca no texto era que Simeão conhecia e valorizava a palavra de Deus. Ele valorizava as profecias. Tanto que a Bíblia diz que ele esperava a redenção de Israel que estava profetizada. Dessa forma, havia espaço na vida de Simeão para que o Espírito Santo o usasse. E foi assim que ele profetizou. O Espírito Santo lhe revelou que ele não morreria sem ver o Salvador. Isso nos fala de um novo entendimento, irmãos, que o Senhor nos tem concedido. É que a vida, ela tem um significado maior. A nossa existência tem um significado maior. Ou seja, esse significado é encontrarmos o Salvador, encontrarmos com Jesus. Vejam bem, no dia exato da apresentação de Jesus, o Espírito Santo novamente revela para Simeão ir ao templo. E chegando lá, ele vê a criança sendo levada para ser apresentada ao Senhor. Ele toma aquela criança nos braços e ele teve o privilégio de apresentá-la ali ao Senhor, louvando a Deus. Ele viu a profecia se cumprir na própria vida dele. Meus irmãos, viver a salvação é isso, é ter uma vida dirigida pelo Espírito Santo. E o mesmo Espírito que revela a salvação é o que nos encaminha na direção da casa do Senhor, do templo. É o mesmo Espírito que revelou para Simeão: você não morrerá antes de ver o Salvador. No dia certo, leva Simeão para o templo. Da mesma forma, este Espírito Santo faz conosco. Ele nos revela a salvação e nos reúne, como hoje estamos aqui reunidos, e como em breve, e muitos já estão tendo essa experiência, voltaremos a nos reunir presencialmente na casa do Senhor. Louvado seja o seu nome. Mas a palavra fala também de Ana. Ana era uma mulher idosa, viúva,
E a palavra fala que ela também era profetisa. E diz ainda que ela servia a Deus de dia e de noite com orações e jejuns. Nós podemos dizer que a obra na vida de Ana era forma de vida. Ou seja, ela tinha a obra de Deus como forma de vida. E vejam bem, irmãos, num tempo de muitos desmandos, de desvios, de quedas, em que poucos eram os que permaneciam fiéis, Ana não dependia dos outros para ter a sua vida espiritual. Vejam bem que a expressão na palavra diz que ela servia a Deus, ou seja, ela era uma serva. E mais que isso, a palavra diz que ela falava aos outros que também esperavam a redenção de Israel. Ou seja, Ana também evangelizava. Mas a sua principal marca, que o texto destaca, era estar todos os dias na casa do Senhor. Meus irmãos, essa característica vai estar presente também na igreja primitiva. Porque nós lemos lá em Atos, capítulo 2, no verso 46, que os servos ali perseveraram unânimes em oração todos os dias no templo. Foi exatamente por estar todos os dias na casa do Senhor que no dia em que os pais levaram Jesus para ser apresentado, Ana estava lá e presenciou esse glorioso dia. Qualquer que fosse o dia que Jesus fosse levado lá, Ana encontraria Jesus, porque Ana estava todos os dias na casa do Senhor. Portanto, irmãos, viver a salvação também é estar todos os dias na casa do Senhor. Então nós aprendemos com Simeão que viver a salvação é ter uma vida dirigida pelo Espírito Santo. E aprendemos com Ana que viver a salvação, operar a salvação, também é estar todos os dias servindo ao Senhor na sua casa. E naturalmente surge a pergunta: e para nós? E os nossos dias, nos nossos dias? Vejam bem, irmãos, a Bíblia não diz que houvesse mais ninguém ali no templo. Ela não diz que houve uma festa em Israel naquele dia. Na verdade, dá a entender que ninguém mais sabia daquele evento glorioso de Jesus estar sendo apresentado. Naquele momento, a Bíblia só descreve a presença da família de Jesus e dos dois, Ana e Simeão. O que nós podemos aprender com isso? Quais características dessas duas pessoas nós temos em nós? O que nós temos realmente esperado de Deus para a nossa vida? O que nós temos pedido a Deus? Dias melhores? Governos mais justos? Sociedades mais tranquilas? Meus irmãos, quem quer a bênção vai encontrar-se com Jesus na casa do Pai, louvado seja o nome do Senhor. A questão central é exatamente essa: como é que nós avaliamos a nossa vida como servos de Deus? Como estamos avaliando? Nós estamos servindo a Deus como Ana, ou seja, todos os dias? Quantas das nossas orações e jejuns são feitos em favor da obra do Senhor, da obra de Deus? Porque era assim a vida de Ana. Nós mencionamos aqui que muitas igrejas, das nossas, estão retornando aos seus cultos presenciais. Nós temos definido conosco estar no templo todos os dias, independentemente de outras pessoas irem ou não.
Meus irmãos, quem examina e valoriza a palavra de Deus como Simeão e aguarda a promessa, está dando liberdade ao Espírito para dirigir a sua vida, e essa pessoa vai tomar parte, vai conhecer os mistérios de Deus. Da mesma forma que quem está todos os dias na casa do Senhor, certamente, mais do que ver ou falar, vai participar do cumprimento das profecias na sua vida. Qualquer dia que Deus derramar uma bênção sobre a igreja, essa pessoa vai estar lá para receber. Ela está todos os dias, em todos os cultos. Viram o mistério? Perceberam esse segredo maravilhoso que Deus nos mostra? É realmente uma bênção. E aí, naturalmente, alguns vão pensar, mas eu tenho os meus problemas, as minhas dificuldades. Meus irmãos, qual foi o servo fiel na palavra de Deus que viveu sem problemas? Ou que viveu sem dificuldades seríssimas, sem desafios, sem oposição? Qual foi o servo que teve uma vida tranquila, sem problemas? Nenhum. Nós estamos agora começando a sair de um período de privações e dificuldades, um longo período, mais de um ano. Mas como todos os servos do Senhor, nós temos a oportunidade de retomar agora mais fortalecidos, revigorados, mais experientes, porque estamos saindo vitoriosos desse período, louvado seja o nome do Senhor. Nós temos a oportunidade de sairmos realizando a obra de maneira mais efetiva, com mais entrega, porque o Espírito Santo nos guiou ao longo desse período. E nós temos a oportunidade de sermos constantes na casa do Senhor. Estivemos constantes nas reuniões de Zoom. Essas reuniões vão ainda continuar por um período. É uma nova área que se abre para nós, até para a evangelização. Mas os templos nossos já começaram a abrir e nós vamos retornar agora mais fortes, fortalecidos pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, para nós encontrarmos com Jesus todos os dias e operarmos a nossa salvação. Encerrando aqui, irmãos, olhando ainda num sentido mais amplo, profético, nós podemos dizer, usando este quadro de Simeão e de Ana, que aquele que anda na direção do Espírito Santo, como Simeão, serve ao Senhor no corpo, como Ana, e vai encontrar-se com Jesus, como eles também. Só que nós vamos encontrar nas nuvens para morar com Ele na eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, que o nome do Senhor seja glorificado em nós. Que essa palavra seja uma bênção para todos os corações. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios.
um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que mil. Tem uma palavra de glorificação ao Senhor. O pardal encontra o casa e andorinha ligam para si. Todos cantando. Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Aleluia, glória a Jesus. Glorifique ao Senhor. Uma palavra de glorificação ao Senhor. Senhor Deus, nós queremos adorar. Presença, Glória a aprendendo Jesus. da tua palavra, porque o Senhor é aquele que nos sustentou neste período que estivemos, Senhor, Aleluia, fora Senhor. da tua casa, mas o Senhor tem sustentado a todos nós, tem nos Glória a trazido de Jesus. volta, Senhor, para o templo. Glorificado seja o teu nome. Aleluia, Senhor. Meu Deus, pela tua presença, Senhor, que é real Glória em a nosso Jesus. meio. Porque o Senhor é aquele que nos sustenta, o Senhor é aquele que nos guia, o Senhor é aquele que não Aleluia, tem deixado Senhor. faltar na nossa vida, Senhor. Senhor, orientação do Espírito Santo de Deus. Bendito Senhor, és tu, muito Senhor. obrigado. Nós somos gratos ao Senhor. Nós somos, Senhor, privilegiados, meu Glória Deus, de ter o a Senhor Jesus. nas nossas vidas. Louvado Aleluia. seja o teu nome, agradecido seja o teu nome, assim por tudo, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Meus irmãos, aos que estão conectados conosco pelo Zoom, as igrejas reunidas, e os irmãos que estão presencialmente aqui na igreja em Marlborough, eu saúdo com a paz do Senhor. Como nós ouvimos na primeira palavra, Pastor Roque, Deus nos tem permitido estar em contato através dessa plataforma que foi uma bênção para nós. Tem sido uma bênção para nós. Mas o Senhor tem aberto as portas para os cultos presenciais aqui na América, no Canadá, em alguns locais, e nós só podemos glorificar ao Senhor, meus irmãos, por isso. Eu estava me lembrando há pouco que, se nós olharmos a história da igreja, cada vez que a igreja era perseguida, a igreja crescia mais. E se o propósito do mal foi atingir a igreja, ele se deu mal, porque a igreja se fortaleceu mais ainda. E como nós ouvimos na visão demonstrada, na visão contada logo no início da nossa reunião de hoje, desse culto especial, o fogo do Senhor está caindo sobre a igreja ainda mais, para que a igreja esteja pronta para o grande dia do arrebatamento. Meus irmãos, nós glorificamos ao Senhor porque Deus nos preparou esse tempo todo, antes da pandemia, muito antes, através dos cultos via satélite, das escolas bíblicas, que foi tão combatida na época. E nós sabemos, meus irmãos, enquanto muitas igrejas hoje estão sofrendo por conta do fechamento dos templos, o nosso povo estava pronto, preparado para passar por esse ano de lutas, de provas, sem perdermos a comunhão e sem perdermos a nossa fé.
nós só temos que glorificar a esse Deus maravilhoso. Mas o objetivo dessas duas mensagens de hoje e desse culto especial é para que nós venhamos a valorizar novamente os cultos presenciais. O Brasil, nosso povo, está com as igrejas fechadas. Eles estão passando por momentos mais longos, mais difíceis do que esses nossos. Nós somos privilegiados aqui na América. Eu creio que a maioria aqui já tomou a vacina e os nossos cuidados vão continuar, né, de máscara. Eu só estou aqui sem a máscara porque o pastor Samir botou um vidro à prova de balas aqui. E alguém me perguntou se o vírus não dá a voltinha. Eu acho que não. Então, meus irmãos, nós temos que valorizar isso que o Senhor tem nos dado. E o nosso pedido aos pastores é que a estrutura física da igreja comece a tomar corpo novamente o mais breve possível. Os irmãos estão vendo, há uma estrutura de louvor aqui. Os grupos de intercessão precisam voltar a funcionar. Os grupos de assistência que hoje estão sendo pelo Zoom podem ser presenciais. Os cultos, há estados aqui na América, nos Estados Unidos, que vão liberar 100% de ocupação. Eu vou falar de novo, os irmãos podem glorificar. 100% de ocupação. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, a palavra que ouvimos há pouco, ela fala muito ao nosso coração. Nós temos que repetir essas perguntas. Essas mensagens serão gravadas. Ouçam novamente isso. A preocupação de Ana, a preocupação de Simeão, a nossa participação diante desse momento que nós estamos vivendo nos cultos presenciais. Nós acabamos de cantar um louvor que fala do salmo que eu vou tentar pregar alguma coisa rapidamente aqui. É um salmo tão lindo que cada trecho, eu não digo nem cada versículo, mas cada parte de cada versículo é uma mensagem. Então eu vou abordar alguns pontos e os irmãos certamente vão desenvolver isso por conta própria, lendo, meditando nesse salmo tão gostoso que acabamos de ouvir o louvor e de cantar também. Vamos abrir a nossa Bíblia, meus irmãos, Salmo 84. Os irmãos que estão presentes nas igrejas, eu convido a ficarem em pé. Nós vamos fazer a leitura de 3 versículos. Pode projetar de 1 a 3 a primeira tela. Eu mandei os slides para vocês, não? Sim. Ler Salmo 84 de 1 a 3, diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Aleluia. Podem se assentar, meus irmãos. Algumas características desse salmo que eu recomendo a leitura e a meditação, até o estudo dele pelos irmãos em seus lares. Esse salmo tem 7 referências ao templo, e ele usa alguns sinônimos para isso. Por exemplo, teus tabernáculos, átrios do Senhor, teus altares, Deus vivo, né? O Deus presente nos átrios do Senhor, tua casa, diante de Deus em Sião, um dia nos teus átrios, a porta da casa do meu Deus. Então são 7 referências ao templo, ao lugar de adoração, a esse lugar que nós estamos aqui presencialmente, que os irmãos estão nas suas igrejas presencialmente, outros que não puderam estão pelo Zoom, mas valorizam
o templo. Então, 7 referências ao templo. Há também 7 referências a Deus como Yahvé, aquele Deus que é o Deus verdadeiro, aquele Deus que se revelou a Moisés como eu sou. A mesma expressão que Jesus usou no Evangelho de João, quando ele diz: eu sou a porta, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou. 7 referências nesse salmo a Deus Yahvé. Há também 7 referências a Deus como Elohim, é o Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que está presente em todos os nossos cultos. E 4 referências a Deus como o Senhor dos Exércitos. O primeiro versículo, meus irmãos, diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. O salmista, meus irmãos, dizia que a sua alma ansiava por essa comunhão com Deus. Ele tinha desejo de estar na casa do Senhor. É exatamente aquilo que nós sentimos durante os nossos dias. Você levanta pela madrugada, ora ao Senhor. Alguns vão para a casa do Senhor para fazer a madrugada, e logo nós vamos estar com as nossas igrejas abertas para as madrugadas também. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas aí você passa um dia de trabalho intenso, lutas, provas, palavras fortes que atingem o seu coração, situações que você enfrenta, e de repente você lembra da casa do Senhor. Aí vem aquela lembrança, né? E alguns ligam para você e dizem assim: você vai na igreja hoje? Aí você lembra daquele salmo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aí você começa a lembrar do louvor, você começa a lembrar de uma bênção que o Senhor te deu. Aí o seu coração e a sua alma suspira, como o salmista diz: ah, Senhor, como a tua casa é maravilhosa, quão amáveis são, Senhor, os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. E aí, meus irmãos, essa expressão Senhor dos exércitos é algo extraordinário, porque que exército é esse? Quais exércitos são esses? São os exércitos celestiais, são os anjos de Deus que Ele destaca diariamente, a todo instante, para que nós sejamos mais do que vencedores. Quando Jacó teve aquela experiência, ele viu os exércitos de anjos, a vida dele nunca mais foi a mesma. Meus irmãos, a Bíblia nos diz que os anjos do Senhor são espíritos ministradores, enviados em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então, esse Senhor dos exércitos tem enviado diariamente os anjos para nos dar livramentos, para enviar um anjo para tocar no enfermo, para curar os enfermos. O Senhor tem enviado anjos para libertar os oprimidos. O Senhor tem enviado anjos para cuidar da sua igreja. Eu tenho certeza que muitos irmãos que estão conectados conosco e aqui têm experiências com anjos. Aqui mesmo nessa igreja nós temos visto livramentos de morte, porque Deus tem enviado os seus anjos. Aleluia ao nome do Senhor por isso. E é esse Senhor que você vai buscar na casa do Senhor. É na madrugada, você vai ter a oportunidade de voltar às madrugadas. É no culto, você vai ter a oportunidade. Ah, pastor, mas eu já me acostumei com o Zoom. Então você vai ter que glorificar ao Senhor pelo Zoom, mas pedir ao Senhor que retome a sua vida nos cultos presenciais. O Senhor dos exércitos, aquele que luta por nós. Nós não temos vitória de nós mesmos, mas nele nós somos mais do que vencedores. E a Bíblia diz: por meio daquele que nos amou. O verso 2 diz: a minha alma está anelante
e desfalece pelos átrios do Senhor. Irmãos, vejam que poesia maravilhosa, mas que expressa o desejo de uma alma. O desejo de uma alma. Eu fico pensando, será que todos aqui sentem isso? Quando você lembra do culto da noite, quando você lembra da presença do Senhor ali no templo, você suspira, né? Tem uma versão que diz assim: a minha alma suspira e desfalece pelo culto da noite, pela presença do Senhor, por uma reunião que o Senhor vai fazer e Ele vai falar comigo. Meus irmãos, essa é a nossa posição, essa precisa ser a nossa posição profética, como nós ouvimos da primeira mensagem. Nós temos que anelar, desejar, suspirar. Há muitas coisas que tentam impedir a nossa ida à igreja. É o trabalho, é a enfermidade, são às vezes o cansaço, as dores, as preocupações. E às vezes você se esquece que num culto presencial, num culto, evidentemente, Deus transforma o cansaço em alegria, Ele renova as nossas forças, nós subimos como águias, o Senhor renova a nossa vida, renova a nossa fé, a nossa alegria. Quantas vezes, meus irmãos, muitos querem ficar na sua casa, aí passa o horário do culto, você não recebeu a bênção, você não fez nada de útil, aquilo que você fez não rendeu o suficiente, e você se arrepende. Mas essa palavra está sendo dada, meus irmãos, para nós sermos igual o salmista. Senhor, a minha alma anela, a minha alma suspira pela presença do Senhor. Eu quero estar no culto, Senhor, eu quero ouvir a Tua voz, eu quero abrir os meus lábios em louvor ao nome do Senhor. Meus irmãos, essa é a nossa posição como servos de Deus. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne, veja, nossa carne é renovada, porque há um Deus que é vivo, há um Deus que fala, há um Deus que se revela, há um Deus que ouve a nossa oração, mas Ele também fala, Ele responde a nossa oração. Como é gostoso, meus irmãos, nós entrarmos na igreja, e às vezes nós estamos com uma necessidade, principalmente nós pastores, obreiros, e alguém pede uma oração, nós vamos orar, e a pessoa pede exatamente aquilo que você está passando. Você fala: Senhor, mas que condição que eu tenho de orar por essa pessoa? Mas aí você se lembra que você vai clamar a um Deus vivo, e é Ele que vai responder a oração, não é você. Nós não temos poder, nós não somos nada, não somos o abençoador, mas nós cremos no abençoador, e o Deus vivo está presente. Ele está presente aqui conosco, Ele está aqui. Então nós clamamos a um Deus vivo, e Ele é vivo, Ele está agindo nessa hora, Ele está alcançando os irmãos no mais longínquo, onde quer que estejam. Mas nós precisamos, meus irmãos, valorizar isso que o Senhor nos tem dado. Há um versículo, o versículo 3 diz assim, leiam comigo: até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, para sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Aleluia. Eu recebi tanta informação de pastores, de irmãos que me mandaram comentários sobre essa parte do pardal. Eu quero ler um trechinho aqui que eu achei muito, muito interessante. Apesar de sua origem ser no Oriente Médio, é uma ave que se espalhou por todo o mundo, e praticamente todos os continentes o pardalzinho está presente, não é? Eu acho que tem pardal aqui no quintal, não é verdade? E é interessante porque o pardal não tem aparência, ele não é valorizado. Eu estava ouvindo uma mensagem de um dos companheiros, ele disse assim: você nunca viu alguém te convidar para ver um pardal numa gaiola? Olha, eu tenho um pardal aqui na gaiola, olha que pardal lindo aqui comendo os alpistes que eu coloquei aqui no quintal. Você nunca viu isso.
Pelo contrário, né? O pardal, ele é enxotado, ele é desprezado, sem valor, sem um lugar fixo, não é? E a figura, a nossa figura, quem somos nós? O mundo não nos valoriza. O mundo olha para nós como se nós fôssemos um pardal, sem valor. Nos enxota, os crentes, aqueles que aguardam a volta de Jesus, os bíblias, né? Os fanáticos aí pela fé. Mas, meus irmãos, se o mundo nos despreza, aqui no tabernáculo de Deus, no templo do Senhor, o Espírito Santo nos abraça. Aqui é um ninho de amor. Nós temos visto irmãos que vieram do Brasil para cá, e que às vezes os seus familiares até os desprezam, e não tem ninguém aqui nesse país para os abraçar, muito embora os seus familiares de lá, alguns nos amam e querem nos abraçar, mas estão distantes, há um impedimento sempre grande. Mas nós, quando estamos aqui na casa do Senhor, nós somos abraçados por uma família extraordinária, que é a família da fé, sem nenhum interesse, mas somos amados. O mundo pode nos desprezar, alguns familiares, mas o Senhor nos abraçou e nos deu nova família, e nos deu novos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Andorinha, meus irmãos, andorinha é uma ave migratória, voa a longas distâncias, mas é como nós antigamente, a andorinha voa de um lugar para outro, né? É muito arisca, parece que não tem um lugar certo. Nós éramos assim. Alguém apresentava, a casa da bênção, eu ia lá, eu queria uma bênção. Agora tem a profetisa lá do outro lado, eu ia para lá. Mas um dia o Senhor nos revelou essa obra, meus irmãos. O Senhor nos revelou esse ninho, e o Senhor colocou as nossas vidas com um chamado todo especial para essa obra. E hoje nós temos um ninho de amor. O Senhor colocou como a andorinha, que tem um ninho para acolher a si própria e aos seus filhotes, a sua prole. Meus irmãos, quantas famílias nós vemos, né? As pessoas formando famílias aqui nesse país, e as famílias sendo abençoadas. Como isso é maravilhoso, como Deus cuida dos nossos filhos, como Deus cuida dos nossos netos, como Deus cuida de nós. Então, o Senhor tem cuidado de você, meu irmão. Aqui, o Senhor diz assim, né? O pardal encontrou casa, o mundo desprezou, mas você encontrou casa. A andorinha, ninho para si. Você não tinha lugar certo, mas agora você encontrou um lugar, e o seu ninho está aqui. Meus irmãos, por quê? Porque nós estamos junto dos teus altares. É interessante essa expressão, teus altares. Eu estava meditando e me lembrei que no tabernáculo havia 2 altares. Os irmãos se lembram? O primeiro altar, que ficava logo na entrada, era aquele altar do sacrifício, o altar do holocausto. Depois do véu, do primeiro véu, tinha no lugar santo um outro altar, só que aquele altar era menor, um altar de incenso. E a Bíblia fala em Hebreus 9:4, sugere que aquele altar, no dia da expiação, no dia do perdão, era colocado no lugar santíssimo. Por quê? Porque aquele ambiente era grande, e aquele incensário do sumo sacerdote era insuficiente para encher aquele lugar de fumaça, porque tinha que estar cheio de fumaça, porque ele não podia olhar a olho nu. Então, Hebreus 9:4 sugere que aquele altar era colocado dentro do Santo dos Santos, para que ficasse cheio de incenso, e o sumo sacerdote entraria ali no dia do perdão. Meus irmãos, por que junto aos teus altares? Porque nós, como pardais e andorinhas, nós temos que estar junto aos altares do Senhor. Porque o primeiro altar fala do sangue de Jesus. Nós começamos esse culto aqui. Qual foi o primeiro ato do culto, pastor Samir? Vamos clamar pelo sangue de Jesus.
Meus irmãos, o sangue de Jesus é a base do Evangelho. O sacrifício do Senhor Jesus é a base de toda a palavra. Nós temos um fio de escarlate que corre por toda a Bíblia, porque o sangue de Jesus, se Jesus não morresse, não ressuscitasse, não adiantaria templo, não adiantaria tabernáculo, não adiantaria nada, não adiantaria essa igreja, nem as outras igrejas, porque vã seria a nossa fé. Mas o que eu quero dizer aos irmãos é que Jesus morreu, ressuscitou, e Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E nisso está baseada a nossa fé, é no primeiro altar. Então você pode colocar um ninho, o seu ninho, perto desse altar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós não vivemos, meus irmãos, sem a oração. O altar de incenso fala da oração, e nós temos ouvido isso nas escolas bíblicas, nos nossos cultos que temos recebido pelo YouTube, lá do Brasil. A insistência do Senhor, nos seminários que vêm de lá, a insistência do Senhor quanto ao perdão. Meus irmãos, não existe culto ao Senhor sem o perdão. O primeiro perdão Ele nos deu, lá no primeiro altar, quando o sangue de Jesus foi derramado. A Bíblia diz: o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É o primeiro perdão. Mas para você entrar no lugar santíssimo, você tem que perdoar o seu irmão, você tem que acertar a sua vida com ele, e ter uma vida de oração. Meus irmãos, junto aos altares é uma vida de oração. Uma vida de altar é uma vida de oração. Nós não podemos realizar a obra do Senhor sem oração. Vamos para o próximo versículo, o verso 5 e o verso 6 eu não li no início, mas eu quero ler para os irmãos. Vamos ler juntos? Vamos lá. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. O verso 6: o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, a chuva também enche os seus tanques. Meus irmãos, o vale de Baca, nós podemos dizer que é um lugar onde dependemos da providência de Deus. A versão atualizada diz que é o vale árido. Era um lugar que os israelitas passavam para ir até Jerusalém. Eles passavam por diversos caminhos, mas esse vale era um lugar que lembrava a aridez, as lágrimas, né? Porque na minha Bíblia está dizendo assim também, vale de Baca. Baca significa árvores de bálsamo, eram balsameiras, né? Que tinham o formato de lágrimas, né? Também era conhecido como vale de lágrimas. E o povo de Israel passava por ali, um vale seco, e quando não tinha água, eles cavavam poços até para beber, para alimentar os seus animais, porque eles estavam a caminho de Jerusalém, e aqueles poços também serviam para os outros que passariam por ali. E nós começamos a pensar, meus irmãos, o que significa esse vale de Baca, né? Baca no hebraico significa choro. Essa caminhada do povo de Israel para as festas, né? Eram 3 festas principais, representa a nossa caminhada para a eternidade. Meus irmãos, é desnecessário dizer que todos nós vamos ter lutas na vida. É difícil dizer que nós vamos passar por essa vida sem lutas. Eu tenho certeza que nessa hora, nesse exato momento, tem irmãos com seus corações aflitos, necessitados de uma resposta, passando por provações das mais diversas. Alguns com lutas na família, outros com lutas financeiras, outros com lutas no seu trabalho, enfermidades, perdas de entes queridos ou entes queridos. São os vales. É o vale do choro, é o vale das lágrimas, é o vale pelo qual nós passamos. Mas, meus irmãos, o salmista Davi nos dá uma palavra gloriosa. Ele diz assim no Salmo 23, falem comigo: ainda que eu passe
pelo vale, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Meus irmãos, nós temos passado por vales. Esse ano de pandemia foi um ano de vales, mas o bom pastor está conosco, e Ele continuará conosco. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, nós vamos passar. Alguns estão passando ainda, mas é passagem, é passagem. Ninguém vai montar uma tenda ali no Vale de Baca, não. Nós vamos passar. Nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Nosso olhar está para Jerusalém, nosso olhar está lá em Sião, nosso olhar está no templo. É para lá que nós vamos, é para a eternidade com Deus que nós vamos. Aleluia ao nome do Senhor. Agora tem um detalhe interessante nesse texto, diz assim: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. É muito interessante essa expressão. Eu estava olhando na Bíblia de Strong, e o original, meus irmãos, é muito, mas muito interessante, porque esse caminho aplanado significa caminho elevado. Então diz assim: o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos elevados, o qual passando pelo vale de Baca. Ou seja, caminho elevado aí está falando do nosso alvo. Nós estamos aqui passando por essa jornada, mas nós estamos andando altaneiramente. Nós estamos na eternidade, nosso coração está na eternidade, nossa vida está vivida aqui com o foco da eternidade. Então, meus irmãos, hoje nós podemos estar passando pelo Vale de Baca, mas nós estamos nos caminhos aplanados, nos caminhos elevados. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Pode passar o próximo, nós já estamos encerrando. Diz assim: um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Verso 10. Vamos ler comigo. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. 1000 dias comuns, 1000 dias, faz a conta. Às vezes você não quer perder você não quer perder um dia de serviço para vir ao culto, porque você quer ganhar mais 10 vezes, 10 horas aquilo que você ganha por hora. Mas o salmista está dizendo aqui ao contrário: na tua presença, Senhor, um dia vale mais do que 3 anos. Um dia. Hoje, vocês aqui, nós aqui, os irmãos nos templos, nos tabernáculos aí, vale mais esse dia de hoje do que 3 anos na sua vida. Então pode glorificar ao Senhor, o Senhor vai te honrar. Cada dia na presença do Senhor você pode trocar com Ele. 3 anos, Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Então é isso que o Senhor quer fazer conosco. Agora a pergunta é: quem nós encontraremos no templo? Quem nós encontraremos no templo? Meus irmãos, nós encontraremos Yahvé, que é o Deus eu sou. Ele está aqui. Ele está aqui presente. Ele está com os irmãos conectados aí. Ele está presente nos templos. E Ele vai estar nos esperando, dizendo: eu sou a ressurreição, eu sou a porta. Ele vai estar pronto sempre para nos alcançar. Ele é o Deus Elohim, Deus Pai, que estabeleceu o projeto de salvação, como nós ouvimos há pouco. Deus Filho cumpriu o projeto, morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus, vai voltar. Deus Espírito Santo, que nos abraça, que nos sustenta, Ele está presente. E mais ainda, aquele que luta por nós, o Senhor dos Exércitos, que em todos os cultos tem enviado os seus anjos para estarem conosco. Você pode fazer um propósito com Deus nesta hora. Você pode dizer: Senhor,
eu quero estar presente contigo. Esse último versículo diz: porque o Senhor Deus é um sol e escudo. Ele é sol porque ele é a revelação. Todos os cultos há uma revelação de Deus. Ele é o sol da justiça, mas ele também é o escudo da fé, que guarda o seu coração, a sua mente, contra todos os dardos inflamados do maligno. Então, quando você vem nesse amável tabernáculo, o Senhor te livra. Ele é o escudo da fé. Ele te livra dos dardos do maligno, mas ele também sempre tem uma revelação ao seu coração. Como amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, Deus meu e Rei meu. O salmo termina da maneira que ele começou: Senhor dos exércitos, Senhor dos exércitos, Senhor dos exércitos. Glória a Jesus. Jesus, quero amar-te até morrer. Glória a Deus. Vamos ouvir alguns dons. Irmãos, a paz do Senhor. Amém. No início da primeira aula, quando iniciava o clamor, o Senhor mostrava que aqui em Marlborough, em todos os pontos conectados nos templos, até mesmo nas lares, o Senhor enviava anjos. Aleluia. E a função desses anjos era trabalhar no coração dos irmãos. Amém. Porque foi detectado que algumas veias estavam obstruídas e o sangue não estava circulando. E isso estava trazendo um desânimo, que as pessoas não conseguiam até mesmo ajoelhar para orar. Mas ao decorrer da aula, havia feito cirurgias, aleluia, em alguns Senhor. Corações, mas bendito em todos os lugares havia detectado essas necessidades. E ao fim da aula, as pessoas, quando eram feitas as cirurgias, elas começavam a glorificar o Senhor. E a posição delas era de estar de joelhos, em oração e desejando estar na casa do Senhor. Glória a Jesus. Aleluias. Sangue é vida, né, meus irmãos? Veia entupida, veia obstruída, é falta de vida. Então, glória a Jesus pela operação do Espírito Santo e por Ele ter enviado os anjos do Senhor. Pois não. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém, Amém. Senhor. O Senhor dava uma visão que, semelhante a essa que o companheiro teve, que anjos eram enviados. Amém. Mas, dentre todos que estão aqui e conectados, 3 lares haviam tomado certas decisões, certas conclusões tiradas com a situação e estavam se esfriando espiritualmente e havia sentado em seus corações de não
participar mais do culto presencial, porque tinha o Zoom, né, tinha outros recursos, e aquilo estava suficiente para eles. Então tomaram a decisão, e aquilo estava esfriando a vida espiritual deles. E tiveram algumas experiências devido a essa decisão tomada. Sim. Más experiências. Más experiências. Más experiências. Mas nessa noite, o anjo do Senhor foi enviado. Graças tocou a Deus. em seus corações, Senhor. especialmente desses 3 lares. Aleluia. E eles, em uma só voz, parece que estavam eles 3 reunidos e diziam: a partir de hoje, nós assumiremos o nosso compromisso com o culto presencial. Aleluia. Graças a Deus, meus irmãos. Pode falar aqui. Na visão eu via... Posso tirar isso aqui? Pode. Na visão eu via uma corda muito forte. E essa corda, ela descia da eternidade. Eu podia ver que essa corda, ela se multiplicava e ela chegava nos templos, aonde os irmãos estão reunidos, nas Glória igrejas. a Jesus. E essa corda também chegava em cada ponto, em cada lar conectado. Maravilha. Eu podia ver que essa corda, ela tinha consigo 3 gomos. Podia ver que ela era muito forte. E o objetivo daquela corda era para socorrer a vida de muitos irmãos nesta noite. E eu podia ver uma voz que dizia, que bramava: segurem nesta corda. Aleluia. Podia ver que aqueles irmãos tomarem posse daquela palavra, aqueles irmãos seguraram aquela corda. Eu pude ver que ao segurarem elas, eles imediatamente, eles eram deslocados, tirados da terra. Passou-se a visão. Aleluia, Senhor. Meus irmãos, o Senhor quer nos mostrar a grandeza da sua obra e nós retornarmos aquilo que era comum para nós, normal, não comum, mas normal, de estarmos na igreja todos os dias. E é isso que o Senhor está fazendo nessa noite. Eu queria fazer menção da primeira visão que o pastor Roque contou. O fogo do Espírito está caindo em todos esses lugares. Assim como foi no dia de Pentecostes, o Senhor está renovando a nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Vamos cantar. Pai, eu queria tanto ouvir. Ó Pai,
glorificando o nome do Senhor. Aleluia, Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia, Senhor. Glória a Jesus. Oh, glórias ao nome do Senhor. Aleluia, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Glória a Deus. Nós Te louvamos, Senhor. Oh, glórias a Ti, Senhor. Te bendizemos, porque os Teus tabernáculos são tão amáveis. Que privilégio nós temos, Senhor, de estarmos na Tua casa. Devemos certamente manter todos os cuidados, mas nós Te louvamos, Senhor, porque nós encontramos refúgio. Aqui nós estamos seguros na Tua presença. Obrigado pela operação do Teu Espírito Santo em cada coração, onde quer que esteja. Em Teu nome nós dizemos que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as consolações do Espírito Santo repousem sobre vós agora e até a volta gloriosa de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, o nosso culto especial está encerrado. Nós glorificamos a Deus por esse momento. Temos certeza que o Senhor já tem operado em muitos corações e vamos atender a revelação do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Com isso, nós vamos desconectar o Zoom em poucos instantes. A igreja em Marlborough vai permanecer sentada. Nós temos mais um detalhe aqui com a igreja, certo? E agradecemos aos irmãos, aos pastores ungidos e a todas as igrejas que estão reunidas nesta hora. A paz do Senhor. Amém. Então, louvor. Irmãos, a paz do Senhor. Se alguém desejar uma oração, estamos à disposição para orar com quem quiser. O nosso próximo culto amanhã de manhã, às 9 da manhã, a escola bíblica, e à noite estaremos aqui às 7h30. A todos a paz do Senhor.